Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à minha oficina. Estou em meio de um reparo dessa caixa subativa Infinity PS 410, ao qual chegou completamente avariada. A placa queimada e faltando componente. Eu não iniciei esse reparo fazendo filmagem, portanto eu vou mostrar a vocês através de fotos o estado que essa caixa estava, para que vocês possam observar, a tamanha dificuldade que o técnico pode ter com um aparelho chegando nesse estado. Observe que na foto a placa está completamente queimada e há uma grande falta de componentes, ao qual eu anotei aqui, vou mostrar para vocês, nessa folhinha aqui, ó. Tá? Tudo isso aqui já foi verificado. Bom, e agora eu já estou no processo de reparação e comecei a colocar novamente os componentes no lugar, os que estavam faltando. Verifiquei já os componentes adjacentes, os demais, para não montar o equipamento e depois ter um prejuízo aí com a queima dos componentes que foram colocados. Tá? Na parte de baixo aqui, também fiz uma limpeza e o reforço das trilhas. Eu vou mostrar aqui mais próximo, fica longe assim, fica ruim, para que vocês possam observar. Deixa eu colocar aqui de uma forma que dê para a placa ficar em pé e seja possível, mostrar isso aqui. Aqui já é possível observar que houve uma grande melhora já na placa, ao qual eu já fiz a limpeza e o reforço de algumas trilhas, pois o circuito fica enfraquecido após a queima. Fiz a limpeza de algumas trilhas, ao qual eu já verifiquei, e também vou fazer um reforço. Essa placa aqueceu tanto que vocês podem observar aqui uma rachadura. Eu também tive que fazer a verificação desses componentes adjacentes, os componentes que estão aqui embaixo ao redor do circuito. Fiz a substituição de alguns resistores, pois estavam avariados e outros estavam até ausentes da placa. E já fiz a solicitação dos resistores de 5 watts, pois são resistores bem diferentes, que infelizmente não se encontra facilmente. Bom, o que eu vou fazer agora é aguardar, que os resistores cheguem, e continuar a verificação e a reposição dos componentes que estão ausentes. Eu vou mostrar aqui a parte superior da placa. Aqui, como podem observar, já houve uma grande melhora na aparência da placa, onde eu fiz a limpeza e já coloquei os componentes que estavam ausentes, componentes novos, e fiz a solicitação dos resistores de 5 watts que ainda não chegaram. E vou continuar fazendo a reposição dos componentes que estão ausentes na parte de baixo da placa. Para isso eu tenho que acompanhar o diagrama esquemático, para que eu possa fazer essa reparação. Bom, chegou o material que eu estava precisando, os resistores do equipamento, comprei até a mais. Eu já coloquei aqui no lugar. Vou aproximar a câmera para que vocês possam observar. No entanto, eu não vou ligar o aparelho agora, porque eu observei que tem um capacitor aqui que deve estar alterado. Então eu vou retirar ele para verificar, antes de testar o equipamento. Tá? Toda a placa já foi restaurada na parte de baixo. Foram verificados todos os componentes que estavam ausentes foram colocados novamente no lugar. E alguns componentes, como os 2 resistores aqui que eu não tinha resistor SMD, foi colocado resistor comum, tá? Mas isso aqui não influencia em nada, tá? Deixa eu mostrar aqui mais de perto. Aqui está o serviço bem feito, Não coloquei os resistores próximos à placa, para que o aquecimento do resistor não danifique, a placa. É muito provável que eles estavam mais próximos, por isso ocorreu aquele aquecimento, escurecimento da placa e até a queima do circuito, E isso é um prejuízo, para o equipamento. Bom, vou fazer a
verificação desse capacitor aqui e já retorno, né, com o teste do aparelho. Retirado o capacitor e, como eu disse, né, ele está com a aparência de estar avariado. É um capacitor de 330 microfarad por 16 volts. Vou colocar o capacímetro em 2000 microfarad, pois a próxima escala é de 200, né? Então não dá para fazer a aferição desse capacitor na escala de 200. Bom, descarregando o capacitor. E aí está, ó, capacitor de 330 microfarad com aferição de 111, né? O capacitor está variado. Bom, vou fazer a substituição desse capacitor e em seguida testar o circuito, né? Testar o equipamento. Já substituí o capacitor e agora eu vou fazer o primeiro teste. Eu coloquei o osciloscópio para fazer a aferição de tensão mais 15 e menos 15 meramente por comodismo, pois tem as garrinhas ali e eu coloco diretamente ali no emissor dos transistores, tá? E eu vou ligar o equipamento MPS para fazer o teste. Vamos verificar se nada vai ocorrer de errado, né? Eu vou ligar a primeira vez. Bom, o equipamento ainda está desligado, vou ligar agora. Bom, falta uma tensão, tá? Um dos lados não está correto. Bom, desliguei, apesar de não ter mostrado que estava em curto, né? Mas eu não tive tensão em um dos lados. Vou verificar aqui se as garrinhas estão conectadas direito. Fiz a aferição dos componentes e não tinha nada de errado, né? Resolvi testar pela parte de baixo da placa diretamente na base dos transistores e vi que ainda estava incorreto, né? Aí depois que eu observei, vi que as pontas de prova estavam com a compensação incorretas em relação uma e outra. Uma estava em 1 e outra estava em 10x, né? Aí eu fiz a correção aqui no osciloscópio e nas pontas de prova. O aparelho aparentemente já está ok, né? Ó, vou ligar aqui. Olha só isso. Eu tenho uma diferença de tensão mínima com relação ao negativo e o positivo, né? Aqui temos o positivo que está, aliás, o negativo que está em 14 e o positivo que está em 12, né? Tem uma pequena diferença. Porém, o circuito não queimou nada, né? E nada aqueceu. Já coloquei o dedo aqui em tudo. A lâmpada ali está normal, né? Potência 15 watts. A corrente em 150 mA. Vamos colocar carga agora, né? Estou eu aqui quebrando a cabeça com essa subativa, pois chegou completamente avariada, né? Eu já fiz a correção do circuito aqui, algumas partes, também já fiz a aferição de alguns componentes. E quando eu liguei, não aconteceu absolutamente nada, né? Eu achei que já estava bom, né? Eu falei, nossa, eu acertei de primeira, mas não. Ainda tem alguma coisa errada que está tendo consumo de tensão no lado positivo, né? E eu vou ter que verificar os circuitos integrados. Não queimou nada por conta do MPS, né? Eu vou ligar aqui, ó. A tensão em um dos lados está com menos 13 e a parte superior ali com 10. Está subindo a tensão bem devagar, né? E aí eu verifiquei aqui, ó. Eu tenho 22, menos 22. Opa, menos 22. E aqui eu tenho 12. Está incorreto aqui. E vou quebrar a cabeça aqui ainda. Lasqueira. Eu desliguei todos os circuitos integrados e mesmo assim a tensão ainda continua diferente. Fiz a aferição, creio que todos os transistores e todos os diodos, né, da placa. Não encontrei nada irregular, nada alterado. No entanto, a tensão continuava diferente, né? E aí,
A única coisa que eu ainda não tinha verificado eram os capacitores da fonte. Eu retirei um, não retirei o outro ainda. Mas esse único que eu retirei, olha o estado do camarada aqui. E é justamente o capacitor que está na linha negativa. E por que eu decidi retirar o capacitor? Porque eu estava reparando que um lado a tensão caía muito rápido e a outra caía um pouco mais lenta, né? Essa diferença é causada por capacitância, né? O capacitor não está segurando carga. Eu decidi retirar. Vou retirar outro para verificar também. Bom, pessoal, finalmente eu concluí esse aparelho. Um aparelho que me deu muita dor de cabeça, passou praticamente um mês aqui na oficina, não tenho vergonha em dizer, tá? Eu sou muito insistente no que eu faço em reparação. Eu não gosto de desistir e não gosto de aplicar soluções práticas para eliminar logo o problema, tá? Quase eu desisti, justamente porque me deu muito trabalho, mas eu consegui recuperar esse aparelho. Um aparelho que chegou completamente avariado, faltando componentes, com a placa danificada, né, completamente queimada. Fiz aqui, ó, a restauração do circuito. Eu vou mostrar por fotos, porque eu estou percebendo que está um pouco desfocado o celular. Fiz a substituição de vários componentes que estavam avariados em cima, né, na parte superior da placa. Restabeleci o funcionamento completo da fonte, tá? Coloquei ali os componentes novos. Também coloquei capacitores de qualidade, tá? Os capacitores que estavam aqui estavam bem avariados. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Esses eram os capacitores que estavam ali, tá? De 3.300 por 80, eu coloquei dois capacitores épicos de 3.300 por 100 volts, tá? Subi a tensão dos capacitores para que eles tenham uma durabilidade maior, né, do que esses de 80, tá? O circuito está ali e agora eu vou fazer os testes finais, né, analisar aqui no osciloscópio os pulsos PWM. Eu fiz a ressoldagem nos terminais desse transistor e também a verificação desses componentes, né, dos dois resistores e do diodo, pois o sinal que estava sendo aplicado na entrada do MOSFET estava com um pequeno pico no pulso PWM. E não é normal. Eu vou ver se resolveu o problema. Se não resolveu, eu vou ter que verificar o que há de errado, porque esse sinal está chegando distorcido. E agora, olhando aqui na câmera, né, com ampliação, eu notei que aqui, ó, nesse outro transistor, também tem solda fria, tá? Eu só estou conseguindo ver isso aqui porque eu estou usando a ampliação da câmera. Eu vou tirar da ampliação para que vocês possam ver a distância, né, que a câmera está da placa. Bom, gente, essa é a distância, tá? E eu só consegui enxergar justamente por conta que eu estou usando o celular como microscópio. E a solda fria é exatamente aqui, ó. Tá? Eu vou ter que revisar aqui as soldas do circuito, porque pelo visto ainda tem solda fria. Isso pode acarretar mais problemas, né, futuramente. Bom, serei muito sincero com relação a isso, eu não sou um expert em amplificadores classe D. Aparecem pouquíssimos aqui para serem solucionados. Na maior parte, os problemas são bem mais fáceis que esse aqui. Esse aparelho está muito problemático. Eu creio que eu descobri
qual o problema da diferença do pulso PWM e o porquê daquele sinalzinho, né, no pulso PWM para baixo, já que os dois pulsos estão incorretos, não estão chegando idênticos, né? Eu tenho uma amplitude de 10 volts em um lado e no outro lado somente 1,5, e é justamente nesse lado que tem 1,5 que está o erro. E o erro não está aqui no transistor MOSFET, o erro está vindo antes, está sendo amplificado. É por isso que quando chega aqui no MOSFET, o sinalzinho já está bem pontudo, né, para baixo, como vimos no PWM. Bom, então eu vou verificar o que há de errado, né, aqui, da onde está vindo esse problema, para solucionar, né, a parte desse sinal que está incorreto e também a diferença de amplitude de ambos os lados, né? Aqui temos 10 volts e aqui 1,5. Já volto. Bom, pessoal, estou quase concluindo o reparo desse equipamento. Tá? Ele já está funcionando, já está reproduzindo o áudio, porém ainda não está perfeito. Por mais que muitos, né, que não têm conhecimento, né, acharia que o equipamento já está pronto para ser usado, porque o áudio está passando normalmente, né, aos ouvidos de pessoas inexperientes, tá? Porém, fazendo a análise técnica do equipamento, ele ainda não está pronto, porque se eu liberar o aparelho da forma que está, com certeza ele irá retornar dentro do prazo de garantia, tá? E técnico nenhum deseja trabalhar novamente no mesmo aparelho, no mesmo equipamento. Então, por isso, eu tenho que refazer uma vistoria, fazer uma nova análise do equipamento para tentar acertar todos esses parâmetros que estão incorretos, para que o aparelho não volte a apresentar defeito, para que o aparelho funcione normalmente, tá? Existe aquecimento de alguns componentes, eu creio que o aquecimento é normal em determinados componentes, mas não é normal ele aquecer muito rápido, tá? Praticamente sem uso algum. Então, o que vai ser feito aqui é uma nova análise, e eu quero falar para vocês o seguinte, que nenhum vídeo no YouTube vai mostrar toda a dificuldade que o técnico teve para fazer a reparação do aparelho. Tá? Por mais que tenham vídeos longos, né? Se eu fosse fazer um vídeo completo desse aparelho aqui, com todas as dificuldades que eu passei, esse aparelho aqui já está há 1 mês aqui na assistência. Ele não está há 1 mês na bancada, tá, gente? Entendam o seguinte, que a cada momento que eu coloco esse aparelho de volta na bancada, eu perco muito tempo analisando e tentando encontrar os problemas, as dificuldades. E dentro desse tempo, né, quando há um cansaço mental, eu retiro ele da bancada e coloco outro equipamento para fazer a reparação. Então é assim que funciona. Às vezes um vídeo vai para o YouTube, você vê lá a troca do componente, né? O cara vai lá e fala, é só trocar essa pecinha aqui. Aí você vai lá, dá a sorte de trocar aquele componente e o seu equipamento funcionar. Porém, você não estudou, você não sabe o porquê que aquele componente deu defeito, e aí o aparelho volta a dar problema no mesmo componente. Então é para isso que serve o estudo, para isso que serve a análise do equipamento e os testes na bancada com os equipamentos, né, as ferramentas para aferição, tá ok? Eu ainda estou estudando a datasheet e estudando ali, tá, o diagrama desse aparelho, pois eu não estou familiarizado com amplificadores classe D, tá? Eu sou de uma época que eu consertava muito amplificador classe A, classe B e classe AB. Dificilmente chegava um equipamento classe D, e eu apanhei muito nesse aqui, né? Inclusive eu agradeço, tá, aos técnicos que participam do grupo Amigos Técnicos no WhatsApp, ao qual eu entrei em contato para fazer aí as minhas para mostrar, né, as minhas dificuldades
e muitos já acabaram me ajudando, né, me auxiliando em alguns itens. Bom, vou continuar aqui com o reparo, gente. Desculpem eu tomar o tempo de vocês falando sobre isso. É necessário, né, deixar bem claro que para fazer um reparo de um equipamento como esse leva tempo, tá? E quando você não conhece o equipamento, você tem que estudá-lo para que você possa fazer a reparação. Bom, o que eu vou fazer aqui, nesse momento, é uma aferição do sinal PWM que está entrando, né, no gate do transistor MOSFET, pois ele está com a diferença enorme em relação à amplitude, um lado e o outro, tá? Teriam que ser idênticos ou praticamente parecidos, tá? Muito próximos. E é claro que eu tenho que fazer uma revisão do circuito para saber o porquê que isso está acontecendo, tá? Mas o som já está funcionando, mesmo com esse defeito, tá? Para os leigos, né, no assunto, vamos supor que o nível tenha que estar igual. E o nível aqui na realidade, tá, de entrada de sinal no gate está assim, em um está muito alto e o outro está muito baixo. Eu tenho que igualar isso aí, tá? Então eu vou continuar com a análise, eu vou ligar aqui o equipamento. Se você é um seguidor dos meus trabalhos e gosta dos serviços realizados, conheça outros canais recomendados acessando a página inicial deste canal. Gosta de reparação de aparelhos televisores? Acesse Alex Eletrônica Televisores, conheça o canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Mas se você é um amante da marcenaria e gosta de projetos feitos com madeira, como ferramentas e outros acessórios, acesse Marcenaria e Projetos, conheça o canal, se inscreva e ative as notificações. Tem que inserir um sinal, porque senão ele desliga, tá? O sinal de áudio que vocês vão ouvir não é daqui. Deixa eu abaixar o som ambiente, tá? Que eu só preciso de um sinal mínimo entrando aqui no equipamento para que ele não desarme. E agora eu vou fazer a aferição em um gate, tá, de um transistor MOSFET. A entrada de sinal nesse MOSFET aqui. Podemos observar ali uma amplitude de 14,40, tá? O osciloscópio está ajustado em 10 volts por divisão, cada quadrícula 10 volts e ali quase na metade, tá? Então temos 14 volts de amplitude, RMS 10 volts. E agora a outra entrada, tá, de sinal no MOSFET. E observem que está muito abaixo do normal com relação ao outro, tá? Temos uma amplitude de sinal ali, ó, de 2,7, chegando a quase 3 volts, tá? Em RMS 1,2. Essa reparação foi realizada no período de pandemia em 2020. As filmagens foram arquivadas e esquecidas, infelizmente, e alguns arquivos foram perdidos após a análise do osciloscópio. Alguns arquivos eu consegui recuperar na nuvem, nos quais vocês estão vendo, né, a conclusão do reparo, onde eu instalei um cooler a pedido do cliente. Foi feito um corte na parte de trás do equipamento para adaptação do cooler. O cooler foi direcionado aos resistores, fonte e parte de saída de áudio. Também coloquei uma fonte exclusiva para alimentação do cooler.